Muito bem, voltamos então, vamos para a segunda parte da nossa aula. Aí tem uma parte que ele vira, encontra um casal muito feliz junto tal, e ele diz, mas por aqui as pessoas casam como na terra? E ainda continua, não é? Se é assim, considerando-se os espíritos de forma feminina, existe gravidez do lado de cá ou qualquer coisa parecida com um parto? E ele responde, Pai João, não exatamente da forma como se observa na Terra. O espírito não produz outro espírito, ou melhor, não o concebe propriamente, mas lhe fornece um envoltório corporal que o capacita a usufruir das experiências naquela dimensão. A gravidez extrafísica, ela é composta depois do tempo previsto de 9 meses, o espírito é desacoplado do útero de sua mãe espiritual por meio do magnetismo, e então ela recebe no lar como filho. E aqui fala sobre ovoides. Ovoides são espíritos que perderam a sua forma perispiritual, ou perderam o seu corpo astral. Em geral, a ovoidização não gosto muito dessa palavra, mas é uma redução dos corpos. Não é uma regressão, porque o espírito não retrograda, mas há controvérsia sobre isso, tá? Mas, de qualquer maneira, a ideia é que ele vai perdendo a constituição física astral. Ovoidizar significa que ele vai ficando, então, somente em corpo mental, e ele é acoplado no campo áurico da mãe, aquela que vai o receber, que vai aproveitar dos seus eflúvios, da sua fisiologia espiritual e energética, para que ele possa reconstruir, ele não, o plano e os nossos orientadores consigam fazer uma reconstrução do seu corpo astral que foi perdido através da degradação das suas atitudes, não é? Tanto é que dá o exemplo aqui da Laura, que recebeu um espírito, e ela fala, não é? Ele veio diretamente de uma situação em que foi submetido ao trato hipnótico por um dos habilidosos magos das regiões inferiores. Tinha o psiquismo totalmente nublado, num processo de amnésia espiritual forçada ou induzida. Olha que interessante, são vários aspectos aqui para a gente comentar. Bom, primeiro a questão da hipnose, né, do trato hipnótico. Que ele ficou com o psiquismo dele totalmente nublado, num processo de amnésia espiritual forçada. É possível fazer isso de maneira bastante... Tem inclusive vasta literatura a respeito disso, do processo de ovoidização, como ele se dá, esse processo de ovoidização, que depois até posso passar referências para vocês. Mas aqui, nesse caso específico, esse ser, essa pessoa, foi submetida então a esse processo de amnésia espiritual, e ele foi perdendo a sua forma astral e chegou a um determinado grau de degradação que ele precisou ser recebido num corpo astral para se recompor, para recompor o seu corpo astral através da fisiologia de uma mãe que o recebeu, o acolheu, e depois de 9 meses, obviamente, ele foi desacoplado do campo áurico da mãe, já com o corpo perispiritual desenvolvido, e entrou no processo, então, de aprendizado como qualquer criança que se desenvolve. Acontece a mesma coisa no mundo extrafísico. Isso é interessante falar porque as pessoas se classificam, ou pelo menos classificam as coisas de uma maneira muito etérea, de uma maneira muito não tangível. E aqui o nosso objetivo é justamente tangibilizar, dar a ciência do mundo extrafísico de maneira pragmática, né? A gente já falou sobre hotel, a gente já falou sobre roupa, a gente já falou sobre o mundo extrafísico, as características, comidas, como se vive, de que maneira se vive e tal. Mas tem uma passagem que Pai João fala nessa sequência que diz assim: aqui é o mundo original, na Terra é onde temos um tipo de ilusão dos sentidos necessária para levar avante os projetos iniciados ou delineados do lado de cá. A Terra
como você a deixou e como a conhecemos, o mundo físico, este sim é reflexo ou a representação do que vivemos no plano da imortalidade. Jamais se esqueça, Ângelo, aqui é o mundo real, primitivo, original. E aqui eu trouxe um dado que tem um rodapé que diz o seguinte: o mundo espiritual, ou dos espíritos, é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a sua essência, a essência do mundo espiritual. Introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec, o Livro dos Espíritos, página 31, item 6. Muito bem, entramos num outro dado que é a questão da homossexualidade, que é um tema que eu vou aprofundar um pouco mais. Vou buscar outras referências nas leituras sintópicas que eu estou fazendo a respeito disso, porque tem outras menções em outros livros. Eu vou buscar esse assunto para a gente falar um pouco mais. Mas a característica principal da relação, e talvez o que eu vou falar aqui seja uma coisa um pouquinho mais densa, mas não importa nesse momento, é a semente que eu estou jogando dentro de você, né? O arco descendente, segundo a teosofia, fala do mineral, vegetal, animal, hominal, humano, super-humano e os devas, os anjos. Muito bem, chega num determinado momento do seu desenvolvimento espiritual que não importa se você encarna como Ronaldo ou como Maria, não é que é indiferente, talvez não seja a palavra correta, mas ele não é predominantemente importante, porque a essência divina, o espírito imortal, tem características de, entre aspas, uma unicidade com Deus. Logo, não importa, a gente fala de polaridade, né? Yin e Yang, Jordan Peterson fala disso também, que é outro que eu recomendo bastante que leiam, as 12 regras para a vida, vale a pena. A fala da polaridade, né? Quer dizer, eu conheço homens que têm polaridade feminina e eu conheço mulheres que têm polaridade masculina. Isso não quer dizer que ele seja homossexual e ela seja homossexual, não necessariamente. A característica do espírito, ela, independentemente do gênero masculino ou feminino, ela tem a sua identidade vibratória, né? E as relações existentes entre os espíritos, podem haver uma coincidência, inclusive, de gênero, entre aspas, e aí, falando com a minha filha, brincando com ela, que ultimamente essa coisa de identidade de gênero, distopia de gênero, tem uns negócios que, para mim, fica muito claro, não é? Quer dizer, o amor que você tenha por uma pessoa não está relacionado diretamente, somente, à questão do sexo oposto. É óbvio que para reprodução você há de haver o sexo oposto, senão não há reprodução. Não obstante, em outros mundos, em outros planetas, em outros orbes, o tipo de procriação é diferente do tipo copular que nós conhecemos aqui. Então veja, tem muita coisa que a gente desconhece sobre a questão da reprodução humana, a questão da importância que possa ter um casal, não importa se hétero ou homo, a relação existente entre eles, os vínculos existentes entre eles, a ética, a honestidade, a retidão, a assunção da sua personalidade, do ser, é inerente ao espírito. Então, para mim, esse é um tema que a gente vai voltar. Eu vou buscar mais informações e aí a gente volta a falar. Estou tomando nota aqui para buscar essa informação. Muito bem. Outra coisa interessantíssima do ponto de vista físico: pássaros exóticos desconhecidos por mim, animais domésticos e outros como leopardo, onça e leão, além de cavalos, zebras, girafas e uma fauna muito variada. Todos os bichos pareciam conviver amigavelmente, soltos pelas campinas, planícies e ambientes cheios de vida e verde. Vi crianças caminhando ao lado de pacíficos leões ou montadas sobre eles.
guiados por algum outro espírito, algo impensável no mundo físico. E é mesmo impensável no mundo físico, só é mundo de Nárnia, né? Literalmente é o mundo de Nárnia. Como é que convivem os animais, lembrando sempre que eu falei do arco descendente. Mineral, vegetal, animal, hominal, humano, super-humano, os devas, os anjos, etc. e tal. Então, logo, é impensável no mundo físico porque a gente não consegue conceber, porque do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de instinto animal, as necessidades desses seres estão atreladas a um mundo material. Então, o mundo material poderia fazer existe uma similitude aí, é parecido com a questão do alimento, né? O tipo de alimento que você utiliza no plano extrafísico e o tipo de alimento que você utiliza no plano físico. Tem características completamente diferentes. Eu sempre, como diz Ângelo Inácio, eu imagino como é que deva ser, então, o estrogonofe dos deuses, né? Nesse caso, literalmente. Porque se lá é o mundo primitivo, é o mundo original, deve ser uma maravilha, né? Ou seja, a forma de alimentação, a cadeia alimentar, o desenvolvimento, esses estágios que estão acontecendo no processo evolutivo da humanidade é um aspecto que nós não conseguimos conceber. Por exemplo, ter leões vivendo junto com onças, com leopardos, com cavalos, com zebras, e eles não se comem. Como é que é isso? Qual é a importância ou o significado desta convivência harmoniosa, não é? Isso é um assunto a ser estudado mais profundamente, porque para controlar o instinto animal, como é que isso se dá? Qual é o processo evolutivo? Se o mundo está em evolução, lógico, os animais também estão em evolução, assim como nós estamos em evolução. Pode ser que esse estágio que se viva em Aruanda seja um estágio ou uma possibilidade de evolução sem a necessidade do consumo da carne ou do sangue ou do que quer que seja. É um assunto a ser ponderado, é um assunto a ser pensado. Vamos para frente. A amplitude da cidade, né? Esse é um dado. Ele diz assim: hoje a Aruanda tem mais ou menos a dimensão da Grande São Paulo, porém um número bem menor de habitantes. Por isso, como pode ver, há espaço para todos confortavelmente, sem incorrer na alta densidade demográfica que se observa em cidades tão populosas como a capital paulistana. O problema do espaço aqui é diferente do que ocorre na Terra. A população é monitorada de maneira que não ultrapasse muito a marca dos 10 milhões de habitantes. Isso significa que há uma flutuação, né? Uma população flutuante, que são aqueles que vão estudar em Aruanda, são aqueles que moram em Aruanda e estão em outros planos fazendo os seus trabalhos. Então esse vai e vem, mais ou menos, tem aí, não se ultrapassa muito a marca de 10 milhões de habitantes vivendo E a questão do espaço físico aqui, do mundo espiritual, é diferente do que a gente tem no mundo material. Então aí é uma coisa meio nebulosa, mas acho que vale a pena a gente refletir sobre a importância da troca de informação entre os habitantes de uma cidade, troca de conhecimento, troca de experiências, né? Essa experiência cruzada, né? Eu vou para Aruanda aprender uma coisa, eu vou para o Grande Coração aprender outra, eu vou para Nosso Lar aprender outra, enfim, todos nós vamos estagiar em várias frentes de trabalho, mas esse é um limite importante. Não vi igrejas por aqui onde os religiosos se reúnem para rezar e adorar a Deus ou suas divindades. É porque adotamos um tipo de estrutura espiritual que difere de outras cidades no mundo extrafísico. Não há templos semelhantes aos que existem no plano físico. Cada grupo afim se reúne em meio à natureza, incentivamos os espíritos a se unirem em família. As formalidades dos cultos, conforme existem na Terra, deixaram de existir por aqui há mais de 200 anos, não é? E aí continua, há até mesmo liberdade para se envolver com qualquer manifestação de religiosidade, embora por aqui não existam ateus. Para muitos espíritos, a ciência é a religião que adotam para prescrutarem a verdade do universo,
Outros necessitam de certos aparatos rituais e crenças. Há ainda quem prefira se dizer sem religião. Mas observe que tudo cai no estudo. Tudo cai no estudo. Aqui nós estamos falando da diferença entre religião e espiritualidade. Religiosidade, rito e espiritualidade. São coisas diferentes. Tanto é que ele conclui exatamente sobre esse tema no próximo slide, que fala o seguinte: mas temos como regra o estudo das leis universais. Sob esse ponto de vista, podemos dizer que, para muita gente, a religião verdadeira está dentro de si. Trata-se de uma forma pessoal de se conectar à divindade e de se relacionar com as leis sublimes da vida. Por isso que fala que religião, a etimologia é de religare, né? Religar você ao divino, ao extrafísico, ao metafísico. E isso, o veículo que te leva a se conectar, muito utilizado e necessariamente, eu diria até de uma forma bastante objetiva, a religião teve um papel fundamental. Aliás, todas as religiões têm um papel fundamental nessa ótica. Tem um livro do Leadbeater, acho que é o Ser Divino, se não me engano, que fala que Jesus, o avatar cósmico, né? Ele é quem coordena todos os troncos religiosos, porque de fato é o que vai dar claro, para tudo tem os extremos, né? Não adianta, tem os extremos. Se você pegar no espírito da letra, em qualquer uma das religiões existentes, não falam nada daquilo que os seus adeptos praticam, né? De fato, é uma distorção dos conceitos religiosos colocados na prática à conveniência de cada um, usado inclusive com o título de espiritual, né? Que não tem nada de espiritual, é absolutamente o aproveitamento material. Então lá você pode ser A, B, C, ter afinidade com A, B, C, tronco religioso, mas sim ou sim, meu amigo, você vai ter que estudar as leis universais. E quando você estuda as leis universais, vai cair por terra todos os dogmas religiosos, porque vai ampliar muito a sua consciência em relação ao que é o processo evolutivo coordenado pelo grande arquiteto do universo, por Deus, né? Deus na acepção da palavra. Aqui fala, visitando a Laura, né? Ele, junto com Vatabe e pai João, vão à casa de Laura e Alberto, só que Alberto está agora nas fábricas treinando um processo de criação mental e manipulação de fluidos visando a construção de habitações. Olha que interessante isso. Eu acho que é um ponto alto desse texto. Acho que vale a pena você parar para refletir sobre esse tema. Você constrói o seu mundo a partir do seu fluido mental, ou seja, a sua forma ou a forma pensamento ou as formas pensamento que você gera em torno de você cria estruturas físicas astrais que podem te favorecer ou desfavorecer à medida da emissão e da qualidade da emissão das energias mentais que são estipuladas por você. Vamos fazer aqui um exercício simples, não é? Eu ontem escutei uma aula do Dr. Alexander, fantástica, que eu vou colocar eu vou colocar Dr. Alexander, vou colocar o link e vou colocar também vou colocar na descrição do texto das nossas aulas o livro sobre a vida após a morte, e é um estudo científico maravilhoso. A criação mental, né? A sobrevivência da mente sem o cérebro. Esse é o estudo do Dr. Alexander. Como é que a consciência fora do cérebro. Então ele deu um exemplo super legal. Eu estou fazendo, por exemplo, essa aula. Imaginemos que você esteja vendo um data show. Vamos imaginar que você está olhando aí
a sua tela, você está me vendo na sua tela, e eu estou emitindo através de uma câmera, estou emitindo através de um computador, e você está vendo essa projeção. Muito bem, se acabar a luz, a energia, vai acabar a tela, você não vai ver mais nada do lado de lá. Vamos imaginar que você não tem a bateria do seu celular ou do computador, só para fazer um exercício. Muito bem, aí aquilo deixou de existir? Não, aquilo não deixou de existir. Aquilo continua existindo dentro de mim, continua existindo no texto que eu coloquei, continua existindo na nuvem onde eu alojei esse vídeo, e você vai poder recorrer a ele, porque o mecanismo que está sendo utilizado é o cérebro, só que a consciência está fora do cérebro, o espírito é que anima. Lembrem-se, psique vem do grego alma, psique significa alma, em latim, alma significa ânima. Então, portanto, o que te anima é justamente o seu espírito. Ele é o software que roda aqui num hardware específico, e ele tem essa capacidade, no plano extrafísico, da construção mental. Aliás, isso, acho que é Missionários da Luz, se não me engano, de André Luiz, psicografia do Chico, Federação Espírita Brasileira, da FEB, dizendo dos detalhes da costura do terno, da costura da roupa, do detalhe da criação mental, o exercício de você fazer uma criação mental, de você imaginar-se, projetar o seu pensamento para fora de você e executar na sua mente alguma coisa que possa ser efetivamente criada. Isso é a cabeça, por exemplo, de um arquiteto. Esse senhor, o Alberto, quer ser um arquiteto quando estiver encarnado. Mas ele só consegue imaginar a casa, ele só consegue construir a casa depois que ele imagina a casa, depois que ele projeta a casa na cabeça, depois que ele vai mudando o cômodo, mudando isso, mudando aquilo, e ele só consegue fazer isso através da sua força mental. Ele só consegue fazer isso através da sua capacidade de extrapolar aquela realidade e criar uma outra realidade, né? Muito bem, vamos dar o próximo passo. Aqui só uma curiosidade sobre a questão do dia a dia da vida extrafísica, que ele fala, mas a geladeira, o fogão moderno por demais, porém não vi fogo no fogão. Parecia que o calor irradiava da boca do fogão, sobre a qual se apoiava um vasilhame em tudo semelhante às panelas que conhecia, embora parecesse ser feito de louça e não de metal, né? E aqui também um outro dado importante, que ele está hospedado num hotel até essa altura da obra, e é oferecido então para ficar próximo da casa da Laura e do Alberto. E ele então, pai João, fala, pois é, meu filho, eu acho que as oportunidades são excelentes para você. Se desejar, podemos providenciar uma casa para você por aqui. Quem sabe se sinta à vontade no hotel. No entanto, chegará a hora em que desejará um lugar todo seu, que tenha a sua cara. Ou seja, você faz o seu mundo, isso é fantástico, hein? Você cria o seu mundo a partir da sua atitude mental. Ainda que você não se dê conta disso no dia a dia, isso vai ocorrer. Então, você é aquilo que você pensa. No mundo extrafísico, o pensamento, quanto maior a força mental, maior a condição de plasmar no mundo extrafísico as coisas físicas, no mundo mesmo, porque físico, no plano extrafísico, nesse caso específico, é matéria astral. E a matéria astral, ela é moldável. E ela é moldável através da força do pensamento. O tijolo e o cimento estão aqui. A sua roupa está aqui. A sua condição astral ou perispiritual, a forma como você se mostra, está aqui, está na mente. É que eu falo aqui cérebro, né? Mas está na mente, está fora, está na mente do espírito, para ficar mais fácil o entendimento para quem está vendo essa aula e não tem muita familiaridade com o mundo extrafísico, né? Não tem estudado e tal. Então é isso.
Vamos para o próximo. Também outras curiosidades que são em relação à natureza. Ele diz aqui: dessa maneira, as plantas, as flores e até mesmo as pedras e o solo abaixo de nós respondem aos estímulos mentais e emocionais dos habitantes. As cores modificam-se de acordo com o teor do pensamento dos espíritos mais próximos. A tonalidade do verde se intensifica ou esmaece de acordo com o sentimento e a aura de quem se achega. Do mesmo modo, as construções elaboradas a partir do fluido cósmico, dos fluidos mais sutis da atmosfera do planeta, refletem a qualidade emocional dos moradores. Vou continuar para falar sobre isso, porque é a continuação, é o 25 e 25A. Lentamente, as formas se modificam. Nas cores das paredes, nos móveis mais ou menos elegantes, nas linhas mais arrojadas ou singelas, evidencia-se a característica de cada morador ou de cada pessoa que entra em contato direto e constante com tais criações. Enfim, tudo aqui vive e vibra. Nada é morto, nem as pedras, nem as montanhas, nem o ar que respiramos. Tudo vive e está cheio de vida em todo lugar. Muito bem. Vamos falar sobre a questão da matéria mental. Também chamamos matéria os elementos que temos à disposição nesta dimensão. Pode-se dizer matéria mental, astral ou mesmo fluido mais ou menos condensado, assim mesmo segue sendo um tipo especial de matéria, desde a substância componente dos trajes usados pelos espíritos até aquilo que é empregado nas construções da cidade. Se lhe disséssemos que as construções não são tanto uma forma, mas um sentimento cristalizado ou coagulado, talvez você me interpretasse, meu filho, como falando por parábolas, usando uma figura de linguagem, devido à sua formação acadêmica e profissional. Pode-se dizer, apenas para efeito de comparação, que nossas construções são feitas de luz, uma luz líquida ou coagulada, que é moldada pelos sentimentos dos moradores. Aí também na sequência tem uma explicação sobre isso, que é de Kardec, aqui, que diz no Livro dos Espíritos, páginas 81 e 2, item 22, que diz: mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos, contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Item 36, e ele fala sobre isso. Muito bem. E aí complementa, né? Porque a gente vem numa linha de como é que funciona a reação de determinadas construções, como elas impactam em você e como você impacta nessas construções ou deixa o seu registro mental nestas construções. Ou em locais de adoração, por exemplo, não é? Você chega num determinado local de oração muito famoso, que é muito venerado, né? Você sente a energia do lugar, e a energia do lugar não é em função da presença unicamente dos espíritos que estão ali. São das energias daquela matéria mental que forma no mundo extrafísico uma característica magnética, basicamente. Você entra em ressonância com aquela egrégora, com aquela nouris, que faz com que você absorva aquilo e fica constante. Mesmo não tendo nenhum espírito atuando ali, existe a força específica daquela energia, daquela matéria mental. Aí ele dá um outro exemplo aqui, falando sobre algumas construções, eu vou seguir para elas. As cúpulas e torres que você vê, Ângelo, cuja cintilação impressiona os olhos e o brilho encanta a alma, são constituídas de elementos que na Terra seriam classificados como pedras preciosas. De certo já ouviu alguma vez em leituras da Bíblia a referência à Nova Jerusalém, cidade espiritual que o apóstolo João descreve no livro Apocalipse. Ruas de ouro, portas de pedras preciosas e coisas semelhantes.
É que aqui, numa esfera de vida além da conhecida na crosta, as possibilidades do espírito são ilimitadas. A exuberância da vida coloca à disposição, numa escala bem mais ampla, incontáveis recursos da natureza. São fluidos condensados ou energia coagulada pela força mental dos espíritos construtores, que modelam, através desses mesmos fluidos, elementos que são conhecidos na Terra, porém numa dimensão diferente da que se observa entre os encarnados. A luz coagulada pode assumir praticamente todas as formas conhecidas no mundo físico, mas aqui são muito mais intensas, precisas e harmoniosas. Vamos na sequência porque tem uma batida de texto aqui. Cada pedra preciosa, cada gema, independente do tamanho e da forma, tem um significado. As gemas preciosas refletem as auras, os pensamentos e emoções, sentimentos e características de cada visitante ou trabalhador do local, bem como das obras expostas nos museus. Aqui eu queria ampliar um pouco mais esse comentário. Tem uma obra chamada Gestação da Terra, que é essa obra aqui, que acabou de ser relançada, aliás, versão ampliada, revisada e ampliada, maravilhosa, diga-se de passagem, sobre um trecho em que fala que ele, o co-criador, né, o avatar que nós conhecemos como Jesus, o Cristo cósmico, pairou nesse canto da Via Láctea e através da força do seu pensamento e através do plasmar do seu verbo foi criando o sistema solar. Isso é absolutamente maravilhoso, né? Porque são os co-criadores, são aqueles que fazem, que geram vida. Isso é uma esfera muito ampliada, obviamente. Estou indo a um superlativo, estou indo para um caminho absolutamente altíssimo de interpretação de como Deus utiliza você, a mim e a Jesus e ao Cristo planetário como co-criadores e como desenvolvedores e como germens de vida que nós tenhamos condição de criar através da nossa capacidade de cada um. Obviamente, quando você fala do Cristo planetário na periferia da Via Láctea e que através do seu pensamento, através da sua força mental, foi reunindo todos os elementos disponíveis no universo para constituir uma estrela, um planeta. Esses co-criadores também somos nós. Num determinado momento, nós somos co-criadores da nossa existência. Nós somos co-criadores do nosso dia a dia. Nós somos co-criadores das condições em que nós estamos. E nada mais justo, né, que você tendo elementos, por isso que você está assistindo essa aula, por isso que você está fazendo parte desse grupo, e mesmo você que está assistindo essa aula gratuita, independentemente de você não estar no nosso grupo fazendo a assinatura, que eventualmente eu vou disponibilizar essa aula publicamente, com a ajuda, obviamente, das pessoas que estão financiando isso, porque todos os recursos daqui vão para a Casa dos Espíritos Editora, para ajudar a Casa dos Espíritos Editora. Então, portanto, não fica comigo esse recurso, é para lá. Mas todos nós que estamos aqui, nós somos co-criadores da nossa existência. E quando nós acessamos essas informações, quando nós temos a capacidade de entendimento de que você cria o seu mundo, que você cria as suas circunstâncias, de fato, te dá um peso, uma responsabilidade que eu costumo dizer que é lustrar o ser com S maiúsculo, né? E isso é muito legal, muito bacana, porque
num ângulo diminuto, numa característica diminuta, menor, pequena, nós criamos o nosso próprio universo, nós criamos as nossas próprias barreiras, ou nós criamos os nossos próprios degraus para subir, para ascender ou descender, conforme o nosso livre-arbítrio, né? Eu espero, francamente, que você que esteja participando conosco aqui, que esteja assistindo essa aula, ao ler esse capítulo, se dê conta da frase que nós começamos aqui, que foi a frase na verdade, essa é a última frase do capítulo. Nunca imaginei que morrer era viver e viver com intensidade. O mundo extrafísico, ele é físico, só que ele é de matéria astral. Ele tem materialidade astral. Ele não é uma coisa etérea. E ele é construído através das mentes superiores que criam as condições, os elementos, para que você possa fazer o desenvolvimento da sua acuidade mental e espiritual para a criação de coisas, para a criação de artefatos, de roupas, de móveis, de casas, de tudo, absolutamente tudo, que é desenvolvido através da sua capacidade mental e espiritual. Se você só tem orelha de porco, você só tem pé de porco, você vai fazer feijoada, né? Então, a ideia é: tenha mais elementos, busque mais informações, assim como essa aula, outros livros, tem uma literatura muito vasta na Casa dos Espíritos Editora, que fica à sua disposição, é muito acessível. Eu digo que esse livro, Cidade dos Espíritos, em especial, esse capítulo, me toca muito, porque se eu tivesse que fazer uma síntese desse capítulo, a síntese seria: eu crio o meu mundo, eu crio a minha própria consequência dos meus atos, né? E se a gente fizer essa análise, que eu espero que você esteja nesse momento fazendo essa reflexão, quando te perguntarem uma coisa, pensa antes de responder. Aliás, tem uma frase que diz que o bom orador é aquele que pensa o que fala, não aquele que fala o que pensa. O nosso mapa mental é muito confuso, nós temos muitos estímulos do nosso dia a dia que nos roubam energia. E além de nos roubar energia, nós também gastamos voluntariamente a energia com outras coisas. E coisas que são dispensáveis, elas não são as coisas que vão levar você a dar um passo acima. Um passo acima, que eu quero dizer, é de sair do ordinário, de sair da média, de fazer algo extraordinário, para que você possa mudar de sala de aula, para que você possa mudar de série, para que você possa mudar de escola, para que você possa ir para os conhecimentos superiores, para que você possa ensinar mais pessoas, para que você possa disseminar as mensagens do Cristo planetário. E isso você só consegue fazer se você criar o seu mundo mental que diga o seguinte: este é o meu templo individual, agora eu vou entrar no meu templo, criado por mim, criado pela minha força mental, com o auxílio dos nossos orientadores evolutivos, e lá, naquele local, no seu templo, exercer em linha de máxima toda a sua potencialidade que está alojada na sua essência divina. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio cada vez maior de todos, e nós vamos para o próximo capítulo. Tchau, pessoal. Obrigado.